Oi, gente, bom dia. Bom dia. Ó, queria falar que eu tô nervosa, tá? Não sou igual o Gabriel que finge bem. Faz muito tempo que eu não falo assim com pessoas, tô acostumada a falar com telas, tá tudo bem. Mas vai ser muito legal a gente falar sobre algo que a gente às vezes deixa um pouquinho de lado, que é a nossa carreira, né, gente? Então, eu sou líder de um time, assumi um time com 30 pessoas, 30 designers conversacionais, logo de cara, logo que eu sentei numa cadeira de coordenação. Eu queria contar um pouquinho para vocês de como que foi essas minhas descobertas e meu processo, tá? Então, eu sou radialista por escolha, vi o designer por acidente, não planejei, aconteceu. E chapter lead de curadoria por uma ajuda do universo. Eu trabalho num banco, laranja, posso falar o nome, mas vocês devem imaginar qual é. E eu tô aqui representando a Ticiane, CPF, não CNPJ. E é super importante falar isso, porque essas coisas no banco é muito sério. E sou mãe da Maria Flor, uma bebezinha de 1 ano e 7 meses, que é o amor da minha vida e que me ajuda muito a olhar a liderança com um olhar muito mais empático para os meus liderados. E como que eu me tornei líder? Vou falar um pouquinho da minha história. Eu entrei no banco para fazer uma URA, tá? E já entrei com pânico porque era uma URA com IA e eu não tinha experiência com IA. Só que 7 dias depois que eu entrei no banco, aconteceu a pandemia e 10 dias depois chegaram para mim e falaram assim: Tiziane, seu projeto foi descontinuado. Então, assim, você topa fazer outra coisa? Eu falei, cara, eu só quero um trabalho, só quero poder pagar minhas contas, né? Então, você topa trabalhar numa área de data science? Eu já fiz assim. Alimentando e sustentando as atualizações da IA proprietária do banco? Eu falei assim, meu Deus, como começa? Eu nem sei como faz isso. Mas vamos, lógico, precisava de, né, emprego, né? E foi aí que eu comecei, gente. Eu trouxe todo o meu olhar de design fazendo o quê? Perguntas. As perguntas é o sucesso do nosso trabalho. Ser designer não é uma questão técnica, é um estilo de vida. Quem encara esse tipo de profissão leva o design para onde for, leva num PPT, leva numa conversa que você tem com o seu líder, leva numa solução de um problema. E isso me ajudou demais no banco. E eu consegui me destacar. E eu consegui me destacar fazendo perguntas. Eu trouxe todo o olhar do design, que tinha uma documentação naquela área que só era integrada por cientistas de dados, que só tinha parte de documentação muito forte. Então, assim, eles pegavam, faziam essas documentações e levavam para a operação que sustentava. Então, eu trouxe o design para esses materiais. Eu comecei a escalar documentos, escalar processos muito mais simples para essa operação. E isso fez com que eu me destacasse. E eu estava com uma barriga de 7 meses de gestação e surgiu uma vaga. E falaram assim, Tiziane, surgiu uma vaga para coordenação, você topa participar do processo seletivo? Eu falei, galera, 7 meses, quem que vai querer me contratar, né? Com uma barriga gigantesca. Não, Tice, você vai participar. E eu lembrei de uma coisa naquele momento. Eu fazia parte de um grupo de mulheres, junto com a IA, que é Human Voice era o nome, e eu lembrei de um dado que foi muito importante para eu tomar essa decisão de participar desse processo seletivo, que é que mulheres, depois que se tornam mães, demoram muito para chegar num próximo passo, principalmente um passo de liderança. E naquele momento eu falei assim, cara, abriram esse espaço para mim, eu tenho que ir, eu vou participar. Então, assim, talvez ali seja o meu momento, né? Para eu, enfim, dar esse próximo passo. E eu fui, gente. Fui com 2 pés no peito e eu fiz o negócio, estudei, me preparei para o processo seletivo, que foi com mais de 3 diretores, com RH, e eles levam tudo isso muito a sério. E eu passei. E naquele momento eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei que eu vou cuidar de 35 pessoas naquela época. Como eu faço isso? E, gente, a gente precisa estudar, né? Eu acho que o que me ajudou foi, 1 mês depois que eu sentei numa cadeira de coordenação, eu fui parir
saí de um feriado de 15 de novembro e não voltei mais. E eu aproveitei esse tempo para estudar. Então, entre uma mamada e outra da minha filha, entre enfim, um descanso que eu poderia fazer, eu utilizei esse momento para estudar. E foi extremamente importante, porque depois, assim que eu cheguei, eu tive o desafio de ser mãe, ser coordenadora ao mesmo tempo, e com um desafio ainda maior, um plus. Que o meu diretor chegou e falou assim, Tiziane, você precisa reestruturar a área. Então, para mim, gente, foi um tratamento de choque. Mas a gente é mulher. E quem estuda sempre consegue, né, gente? É meio xuxa isso daí, mas é verdade. A gente consegue. E daí, eu tô trazendo para vocês os aprendizados desse período. Eu vou trazer o que eu aprendi durante as seleções, porque eu tive um processo de expansão da área logo que eu cheguei. A gente vai falar sobre cargos júnior, pleno e sênior. A gente não conversa muito sobre isso na comunidade como um todo. A gente não tem muita clareza de o que o sênior faz, o que é diferente de um pleno. Eu acho que é muito legal eu trazer para vocês uma visão que eu tenho. Não sei se é aplicável para a área de vocês, para a empresa de vocês, mas pode ser um norte. E eu vou trazer alguns insights que eu apliquei aqui com o meu time e que custou R$0 e que vocês podem levar para a vida de vocês se fizer sentido. E eu também vou falar sobre dados. A gente olha muito pouco, se preocupa muito ainda pouco com dados, tá? E eu vou trazer alguns exemplos práticos, tá? E, galera, é muito importante eu falar que tudo que eu trouxer aqui é minha vivência, tá? Então, pode ser que não seja aplicável para vocês, mas que pode ser que seja uma sementinha que você trazendo para o contexto de vocês faça algum tipo de sentido, tá? E eu tô trazendo isso também porque se lá atrás, depois que eu vivi esse período como coordenadora, eu falava assim, cara, então é assim? Se soubesse que era assim, eu teria sofrido menos. Se eu soubesse que era assim, é muito mais fácil, né? E daí eu vou trazer um pouco dessa percepção, né? Então, durante as entrevistas, gente, o que eu percebia, tá? Que os candidatos vinham com muita expectativa de trazer para mim, e eu contratei muito mais, eu conversei com muito mais pessoas ali do cargo de júnior e pleno, tá? E poucos sêniores. Então, tivemos poucas vagas nesse contexto. E daí as pessoas me traziam uma visão, por exemplo, assim, de achar que o equilíbrio entre UX e writing, que é a base, né, do conversacional, tinha que ser equilibrada, tinha que ser tinha que ser do mesmo nível que você conhece UX, você conhece writing. Só que daí o que eu fiz dentro dos meus processos, se qualquer um de vocês um dia fizer alguma entrevista comigo, vai ser assim, tá? Eu faço assim, na primeira conversa, conhecendo o candidato, eu aplico uma espécie de critique, eu aplico 3 textos, você passou por isso. Eu aplico 3 textos e peço para a pessoa criticar. Eu falo, traga o que você acha. Quando a pessoa é mais pro lado de UX do que writing, essa pessoa olha arquitetura de informação, ela olha que não existe uma padronização entre os números, ela traz esse contexto. Quando a pessoa é mais voltada ali pro writing, ela já olha a pontuação, ela olha a gramática, ela olha toda a parte de contexto textual mesmo. E daí, para mim, fica muito claro de onde essa pessoa veio e o que eu preciso trabalhar com ela. E eu tenho um próximo passo, que é o passo de case. Então, a pessoa fez o teste, foi bem, curtiu, a gente gostou ali se é uma pessoa júnior, 50% do que ela acerta já vai para uma próxima etapa. Se ela é pleno, 70% do que ela acerta, a gente já leva ela para uma próxima etapa. Eu coloco o teste, o case, né? Que aí é para olhar a parte muito mais de UX. Acontece, gente, que writing é a nossa base. Se a gente não tem o writing bem colocado, e bem estruturado dentro do nosso contexto profissional, você só é o X. E é o que a gente não precisa. Só o X. A gente precisa da parte de writing muito bem consolidada. Então, assim, eu sei que tem muitas coisas dentro do guarda-chuva de UX que a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. UX Research, como faz a parte de jornadas, isso é muito importante, mas a minha reflexão como está a parte de ortografia e gramática de vocês? Na prática, gente, quando eu pego esse tipo de coisa, eu encontro muito gap de texto. Muito gap de texto.
Então, minha recomendação para vocês é, faça uma reflexão, como que tá a visão de vocês? Tá assim? Dentro do contexto de vocês? Vocês são mais writing ou vocês são mais UX? Se tá assim, vamos focar em assuntos, vamos estudar mais assuntos relacionados ao UX. Mas se estiver assim, gente, foca na gramática, ortografia, saibam escrever muito bem, porque é isso que é isso que o mercado precisa de vocês, tá? E daí, o como eu sei disso tudo foi aplicando, né? Então, assim, na prática a gente viu as pessoas com cases incríveis, mas com a parte de UX faltando, desculpa, com a parte de writing faltando. Então, minha recomendação para vocês, tentem encontrar esse equilíbrio, tá bom? Ele é muito importante e é o que o mercado vai exigir de você. Inclusive, se você tem um time que você tem muita autonomia, o seu líder não vai ficar olhando o seu texto, porque ele já pressupõe que você escreve super bem. Então, quando a gente contrata, a gente está contratando o combo. E eu, como líder, o que acontece comigo? Eu gosto muito de quando a pessoa fala para mim, Tice, cara, essa parte minha não tá legal. E é o meu segundo ponto aqui, né? O quanto a pessoa não traz pequenas vulnerabilidades. Quando eu falo pequenas, porque, e a palavra equilíbrio tá aqui, é para manter, gente, tem que ser no equilíbrio, você não vai falar todos os seus gaps não, tá? Nessa entrevista, quando você estiver com o líder lá. É interessante o líder saber suas pequenas vulnerabilidades para ele saber se ele tem ferramentas para te ajudar, tá? Então, teve uma vez, num caso, que a menina chegou no último, apresentou o quê? Não, nessa época eu não tinha feito esses dois testes. Então, a menina chegou e assim, a menina não tinha defeitos, e ela era uma júnior. E ela falava tudo o que eu queria ouvir. E eu falava, não, peraí, essa menina é perfeita. Eu falei assim, gente, você não tem nenhum gap. E, gente, ó, demorou. Eu fiz 4, 5 perguntas, eu consegui tirar dela que o problema dela é em arquitetura de informação. Aí eu perguntei, consegui algum defeito nessa menina? Eu consegui. Aí ela pegou e falou assim, mas qual o problema? Ela não sabia me responder. Então ela se preparou tanto que não era a impressão que passava para a liderança de que não era real. E daí, ao passo que ela estava entre outra pessoa, e eu perguntei assim para ela, para outra pessoa, o que você precisa trabalhar? O que você acha que você não tá legal? E ela trouxe, disse, eu sou VY, e eu coloco no texto, como eu vou trabalhar com tela agora, a pontuação para o respiro do locutor. E eu sei que tá errado, porque para a tela é diferente, então eu tenho que estudar pontuação. Cara, me deu um alívio, porque eu falei, essa pessoa, vamos trabalhar. Vamos junto, tem ferramenta, tem um treinamento, tem gente que pode ajudar ela, vamos desenvolver. E é isso que um líder busca, desenvolver a pessoa. Se a pessoa já vem perfeita, já vem maravilhosa, alguma coisa tem ainda. E outra coisa é, gente, faça perguntas sobre a vaga, sobre a empresa, sobre o desafio da área. Cara, um designer é uma pessoa que faz perguntas. Você vai chegar e você não vai perguntar absolutamente, só quero entrar no Itaú, porque é Itaú. Aí falei. Claro que eu falar. Porque aí é muito legal, porque é meu sonho. Tá bom, mas assim, vai ser legal para você entrar aqui, tá aderente ao seu desafio aqui dentro? Eu não quero que você chegue daqui a 3 semanas querendo ir para a área de negócio, porque a área de negócio é mais legal. Eu quero desenvolver você. Tudo bem para a área de negócio, tá, gente? Mas 3 meses depois é que não deu fit. Então, assim, tudo bem, dá para você chegar num momento e falar assim, olha, mudei, eu vi que agora é diferente, né? E eu achei que essa vaga é muito mais a minha cara. Perfeito. Mas deve ser porque, será que a pessoa estava realmente alinhada? Então, minha reflexão é, gente, perguntem. Mas não pergunta toda hora, deixa o líder falar também, porque eu tenho gente que pergunta tanto que eu falo, não queria falar tanto com essa pessoa, ela só faz pergunta. Então, vai ter um momento que o líder vai falar, você tem algum questionamento durante a entrevista? E você responde, gente, queria saber mais do desafio. Qual que é o seu desafio como líder para a área? Eu queria saber se eu consigo ajudar. E mostra todas essas questões relacionadas ao se faz da fit, da match entre você e a vaga, tá? Vamos falar um pouquinho entre os cargos, tá? Como eu comentei com vocês, nem sempre isso tá claro. Cada empresa pode ser de um jeito, mas eu tô trazendo para vocês um jeito que eu acredito que seja legal para, enfim,
se fizer sentido para a carreira de vocês. Então, júnior é aquela pessoa que a gente que pode buscar que deve buscar por orientação e supervisão. E por quê? Porque esse júnior, gente, ele precisa saber se ele está no caminho certo. Então, eu observo muito júnior falando assim, eu não vou procurar minha líder porque ela está muito ocupada. Mas, caramba, é sua líder que você tem que procurar. E é sua líder que você tem que mostrar o seu trabalho para ver se você está no caminho certo. Há quanto tempo você fez coisas erradas ou então desalinhadas que você só foi descobrir depois? Então, assim, a minha orientação para quem é júnior é busca por orientação e supervisão. Mostra seu texto. Tive uma ideia, tô no caminho certo, líder? E é nesse momento que você vai deixando de precisar de supervisão e você precisa só buscar por orientação. E daí é quando você pode se tornar um pleno. E é uma pessoa que você já sabe como faz. Você já sabe os caminhos. Você precisa agora só saber, tá? Agora pensando de uma forma estratégica, como eu faço? E chama seu líder para você desenhar isso até o momento que você não vai precisar mais nem de orientação e você pode ser um sênior. E é nesse momento que você já não precisa de orientação, você não precisa de supervisão, mas você tem o papel ali de ensinar outras pessoas. Então, esse júnior aqui que está buscando por orientação e supervisão, eu não sei o que ele pode, da área dele, que ele pode procurar também. Não quer procurar o líder, porque tem muita coisa para fazer, pode ser que seja isso mesmo. Procura o sênior, esse tipo de ecossistema que um líder precisa criar dentro da área dele. Pessoas que se ajudem e que se equalizem em conhecimento. Nada impede do júnior buscar tanta orientação e já começar a atuar como pleno e depois falar, mas Tice, eu me sinto pleno porque eu não preciso mais de supervisão. Calma, é nesse momento que você chega para o seu líder, conversa com o seu líder e no meu caso, é um momento que assim, eu já me sinto muito confortável ali dentro da minha área para começar a chamar a alta liderança. Olha, gente, olha a tua pessoa, olha aqui, olha o que ela fez, tá indo tão bem, olha o trabalho que ela entregou, e eu vou falar sobre isso mais. Então, nada impede que você faça os seus corres para depois você conseguir, para você chegar no cargo. Então, tem uma frase que meu time deve estar cansado de ouvir falar, mas é que eu gosto muito, é que assim, como no esporte, primeiro vem a corrida e depois você ganha a medalha. Então ganha a corrida primeiro, depois você vai vir e vão dar uma medalha de pleno, uma medalha de sênior para você. Espera um pouquinho, faz os seus corres e deixa isso visível para sua liderança. Porque às vezes as pessoas falam assim, ninguém tá me vendo. Mas você tá fazendo alguma coisa para ser visto? A liderança tem muita coisa para resolver, gente. Então chega no momento que a gente precisa da ajuda, inclusive das pessoas aqui, para serem vistas. E tem algumas coisas que como que você é visto, né? Tem algumas coisas que eu testei no meu time e eu recomendo porque deu super certo. E com R$0, algumas adaptações no time de vocês conseguem desenvolver o time de vocês. Eu tive um resultado muito, muito importante com o meu time nesse tempo que eu trabalhei isso com eles. Meu time tá aqui, tem parte do meu time, vocês podem perguntar se deu certo ou não. Critique, gente. Eu fiz sessões de critiques. O que eu fiz? Como que eu escalei isso? Era um time grande, então eu peguei os sêniores do meu time e coloquei eles para serem mentor. Na verdade, as pessoas que iam criticar os textos dos júniores e dos novatos, quem estava chegando na casa. Então eu trouxe essas agendas e elas eram semanais. Fez um texto, aplica o critique com a pessoa que você está designada. A gente teve um desenvolvimento dos sêniores expressivo, porque eles começaram a exercitar o feedback, que é uma coisa fundamental para o próximo passo deles, que é a liderança. E eles começaram a entender como que eram... Eu permiti com que eles experimentassem a liderança. Então, para os sêniores, foi muito positivo o critique. E para os júniores, eu garanti que o texto não estava indo para o cliente de forma incoerente e errada, fora dos padrões, porque eram sêniores que desenvolviam. Então, essa agenda foi sucesso e trouxe uma nova roupagem esse ano, que ela se transformou em mentorias. Então, a conexão entre os times foi tão importante, o time ficou tão conectado, que a gente conseguiu evoluir os critiques para mentorias. Então, esse time começou a
se desenvolver cada vez melhor, compartilhava artigos. Então eu criei um ecossistema que não dependia de uma liderança para ele funcionar de forma madura. E isso, gente, a mentoria era de 15 em 15 dias, meia hora. E as pessoas se preparavam, os novatos, os júniores se preparavam para falar com o mentor. Foi sensacional. Outra coisa que eu testei e eu recomendo é permitir justamente que os sêniores experimentem a liderança. Cara, vai fazer uma entrevista, chama um sênior junto com você. Gente, vem aqui, vem me dar a sua opinião a respeito dessa pessoa. Ah, eu preciso, tô cheia de coisa para fazer. Cara, finaliza um material para mim, eu acho que você tem capacidade, acho que você tem expertise suficiente, finaliza um material aí a pessoa finalizava um material e eu falava assim, agora vamos apresentar lá para a liderança? E não era eu que apresentava, era o sênior que apresentava. Então eu fiz muito disso e a maturidade do meu time começou a cada vez mais ser elevada. Então eu tenho hoje pessoas que falam assim, porra, Tícia, que legal, eu não tenho medo mais de falar com o nosso diretor, eu não tenho medo de falar com o nosso superintendente, porque ela experimentou. Se ficasse só comigo, não daria certo. Outra coisa que eu fiz de uma agenda muito legal, muito fantástica, e se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa agenda, a pessoa que criou ela foi a Sol. Vocês podem falar com ela. Que foi o onboarding. Cada pessoa nova que chega na empresa, a gente estruturou uma forma de recebê-la de forma empática. O que acontecia? Pandemia, a pessoa chegava, recebia o computador, tá, o que eu faço? Onde eu sento? Onde que eu posso ir? Isso acontecia demais. E a pessoa não sabia que ferramenta é banco, gente. Não tá tudo num lugar, tá tudo pulverizado. Então a gente estruturou um onboarding, então tiveram um período de imersão e a gente colocou as pessoas que chegavam numa espécie que a gente chamava de incubadora, 5 dias, e elas só estudavam as coisas que de fato elas precisavam para iniciar o trabalho delas. O banco tem um modelo proprietário, cognitivo do bot. Então, é natural, ninguém que entra no banco sabe como funciona o bot, porque não há literatura para isso. Então, esse onboarding era exatamente para a pessoa conseguir iniciar o trabalho dela discutindo sobre solução já na segunda semana. E foi uma ação super legal, vai dedicar um pouco mais do seu time, quem tiver aqui. E assim, gente, não precisa de líder não por isso, né? Não precisa chegar pro seu líder e falar assim, prioriza um onboarding. Você pode ir fazendo. Vai fazendo. Vai compilando todos os documentos que você precisa para receber a próxima pessoa. Isso diminui curva de aprendizagem. E pra gente foi extremamente importante. One-on-one é algo que tem que ter, né? Não é que eu testei e recomendo, eu acho que assim, eu recomendo fortemente, se vocês não têm com o líder de vocês, peçam. É necessário você saber se você está no caminho certo. E é necessário você saber se algo que rolou não foi, não soou legal. Então, assim, minha recomendação, se vocês não fazem, façam. 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, a cada tri. Finaliza um tri e conversa com seu líder. Tô no caminho certo? O que você achou? E isso ajuda você a balizar a carreira de vocês. E último, o meu time testa isso e eu recomendo porque gera valor, que é tangibilizar o seu valor para a empresa. Mas, Tícia, pelo amor de Deus, como eu vou fazer isso? Como eu tangibilizo? Vou dar algumas ideias. Você muda ponteiro, então você precisa provar. Então aqui está uma pessoa que fez um relatório no fim de um trimestre. Olha que interessante, ela falou que ela fez 12 horas de teste pré e pós-implantação, ela gerou 49 recomendações geradas após implantação, ela teve mais de 370 respostas auditadas, ela fez 35 horas de entrevistas e testes, ela fez 18 estudos de performance de comportamento, ela fez mais de 150 horas de trabalho em parceria com os agentes de atendimento, ela fez 46 horas de design sprint, de tom de voz e personalidade. Como que ela fez isso? Organizando. Vocês fazem isso? Aqui foi trimestral. Vocês fazem isso, gente? Como que ela chegou nesses resultados? Sendo organizada. Isso dá um resultado e essa pessoa leva tão a sério
o desenvolvimento dela, que todo ano ela ganha algum tipo de bonificação, porque ela consegue provar o valor dela. E banco é assim, gente. Números, dados. Como que vocês utilizam os dados atuais de vocês para fazer a diferença? E utilizam para a carreira, para a performance de vocês. E fundamental, ela não fez isso para mim só, ela faz para ela. O que eu fiz no último trimestre? E aqui, tá bom, ela fez tudo isso, legal. E agora, né? Você pode fazer 1000 horas se gerou resultado. E ela tá falando que as mudanças no design conversacional gerou para esse assunto menos 76% de abandono. O abandono para esse assunto gerou menos 34% de abandono por motivo de DK. Aí tá outra coisa que a gente faz muito pouco. A gente volta no que a gente faz e mede. A gente não faz isso. Como que você sabe que você está no caminho certo? Como você sabe que seu cliente está sendo beneficiado pelo seu expertise? Então, a recomendação é, gente, tenha o controle disso. Isso que prova valor é para vocês, muito mais. E aí você pega um líder que olha um negócio desse, o que acontece? O líder fala, caramba, eu não tinha visibilidade, porque o líder não vê o micro, o líder vê o macro. Então, essa pessoa conseguiu tangibilizar legal. Aí, outro exemplo aqui. Essa pessoa, ela estava como consultora, é uma pessoa que trabalha com dados e que ajuda outros times com o modelo cognitivo, que eu comentei com vocês que ele é proprietário e ela ajuda outros times a rampar. E ela está falando que ela trabalhou em mais de 500 entidades. Ela está falando que com a entrega dela, ela reduziu 300 regras. E ela criou X intenções, eu apaguei aqui. X intenções, ela totalizou 29 horas de consultoria. Pô, que legal! E eu tô conseguindo, eu cheguei, e eu acompanho bastante ela, viu? E eu cheguei e falei, caramba, você fez tudo isso? Ela falou, Tice, nem eu sabia. E, gente, eu recomendo muito que vocês olhem para a carreira de vocês com um olhar de tipo, qual é a diferença que eu tô fazendo aqui, sabe? E para onde que eu quero chegar? Sabe por quê? Se você não tem estratégia, alguém vai definir uma estratégia para você. Eu gosto muito dessa frase, ou você tem uma estratégia ou será parte da estratégia de alguém. Se você não fizer essa definição, alguém vai fazer para você. É o seu líder. Você não conversa com ele. Você não fala com ele, se é o caso, tá? Às vezes você conversa tudo certo. Ele vai decidir coisas por você, porque acontece. Aqui eu tenho vários projetos, eu tenho que definir para onde meu time vai tocar cada projeto. Eu tenho que saber disso em algum momento para colocar o meu time no lugar certo. Aí o time tá lá, tá fazendo coisa que as pessoas não gostam, né? Aí não é legal. Então, assim, deixe claro sua estratégia para o seu líder. Porque ele vai tomar decisões, ele vai tomar decisões por você, melhor que esteja alinhado, né? Então, eu finalizo a minha palestra aqui com vocês, com essa provocação, com essa frase. E, enfim, vocês devem estar perguntando se tem vaga, né? Algumas pessoas já até me perguntaram. Eu tenho vaga FCD, tá, gente? Então, se alguém quiser indicar alguém, e no meu LinkedIn, e olha, falei miseravelmente, porque eu não coloquei meu LinkedIn aí, tá? Mas me procurem, Tiziane Andara no LinkedIn, que tudo que eu tenho de vaga eu posto lá. E foi ótimo conhecer e conversar com vocês, tá? Obrigada.